O Corinthians resolveu ressurgir nesse campeonato brasileiro e se muito já se criticou o Corinthians aqui nesse programa, hoje a gente tem que elogiar. Hoje a gente tem que elogiar, gente, porque o Corinthians, nesse momento, vai para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, hein? O Corinthians, nesse momento, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O principal, abriu 7 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, está praticamente fora dessa disputa ali contra o rebaixamento. Muito se falou que o Corinthians poderia chegar até as rodadas finais, brigando para não cair. E acredite se quiser, hein? O Corinthians ressurge, Depay faz golaço, Yuri Alberto marca de novo, Depay faz um excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do Depay. Até ali 35, 40 minutos jogou muito. Depois cansou, mas já vem entregando e já vem ganhando de vez o torcedor corintiano. Um golaço. E aí, por que eu digo, acredite se quiser, o Corinthians, nesse momento, começa a brigar por uma vaga na Libertadores. Se a gente já falou aqui, ó, o Flamengo já abriu uma vaga. O Flamengo vai abrir uma vaga na Libertadores. O Botafogo pode abrir outra. Já são 2. A gente chegou a falar que pode chegar na Libertadores até ali no G8, até no G9. E o Corinthians, nesse momento, está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Vale a gente trazer a informação também que o Corinthians, ele está a 2 pontos do Bahia, que enfrenta hoje o Palmeiras, um adversário dificílimo, e ele está, nesse momento também, a 3 pontos do Cruzeiro, que perdeu hoje para o Corinthians. Ou seja, tá na briga ali forte para chegar, pelo menos, entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E aí, é o que eu digo, já critiquei muito o Corinthians aqui, já foi muito criticado, mas agora tem que elogiar. A bola, mas era um Cruzeiro reserva, azar do Cruzeiro. Cruzeiro tá poupando, final de Sul-Americana pela frente, azar do Cruzeiro. Nem o Cássio agarrou. Muita gente acredita que o Cássio nem quis ir para esse jogo, porque seria o primeiro dele contra o Corinthians em Itaquera, na Arena Corinthians, pelo Cruzeiro. Agora, isso aí, azar do Cruzeiro. O Corinthians jogou bem, principalmente o primeiro tempo. Depois, provavelmente também por causa do calor, o jogo caiu muito no segundo tempo, mas é um Corinthians que, nesse momento, está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e que pode sonhar com a Libertadores. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Corinthians imaginaria que esse time que estava lutando contra o rebaixamento saía da zona, entrava na zona, saía, entrava. Muito se falou, inclusive eu falei, eu assumo que eu achava que o Corinthians, antes, claro, da chegada dos reforços, antes de melhorar o futebol, eu dizia, o torcedor corintiano deve sofrer até o final do campeonato. A luta contra o rebaixamento do Corinthians deve durar até o final do campeonato. E não vai ser isso que vai acontecer. Então, eu tô aqui, se eu já critiquei muito, elogiando esse Corinthians, esse ressurgimento do Corinthians, e ainda mais com o Yuri Alberto jogando bola. O Depay, até os 35 minutos do primeiro tempo, jogou muito. E é o torcedor, claro, saindo de Itaquera. Aquele mesmo torcedor que temia um rebaixamento nesse ano, ele agora já pode torcer e acreditar, que é o que eu falo, numa classificação para a Libertadores. Porque, claro, tá mais fácil classificar para a Libertadores? Tá. Se pode ir até os G7, G8, até G9. Flamengo já abriu uma vaga. Botafogo pode abrir outra. Então, é o Corinthians vivo nesse Brasileirão, vivo até para lutar
pela Libertadores. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira. Pedrinho Marques também está chegando. Agora, uma pergunta que eu queria fazer aqui, né, sobre essa situação do Corinthians, Flávio Prado, é a seguinte: um time que estava lutando para não cair, para ver como esse campeonato é maluco, hoje já pode estar brigando pela Libertadores da América, Flávio. E outra, você acredita que o Corinthians possa se classificar para a Libertadores, levando em conta que hoje ele é o 9º colocado e a classificação para a Libertadores pode chegar no G7, no G8 e até no G9? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Sim, tá aberto para isso, sim, porque quando ele só tem esse torneio para disputar, trouxe o Depay, que foi uma sacada muito boa, embora dentro da lógica não pudesse, né, porque poder pode, mas não deveria, porque o Corinthians deve para todo mundo e traz o jogador mais caro do Brasil. Mas isso é um outro assunto, um outro tema. A verdade é que a contratação deu muito certo. A chegada do Depay deu moral para todo o elenco, mesmo quando ele não estava jogando. Foi uma coisa grandiosa dentro de uma sequência de mediocridade de notícias ruins que o Corinthians vem recebendo. Então, quando chega o Depay, muda totalmente o ambiente, muda tudo, muda até o astral do Corinthians, do torcedor, porque traz um astro internacional, cara reconhecido no mundo inteiro. E quando ele entra em campo, também ele entrega. Não é o Depay, obviamente, da seleção da Holanda, mas ele faz bem a parte dele, sobra, né? Pelo que a gente joga aqui, ele sobra e faz a diferença. Então, eu sempre falei, tem 10 times com nível para rebaixamento. O Corinthians é um deles. Só que ele acabou com um jogador diferenciado, chegando, subindo. E se você não está rebaixado, nesse grupo de 10, até alguns do grupo de 10 podem entrar na Libertadores, que é o caso do Corinthians. Você acaba tendo uma oportunidade de entrar, até porque todo mundo praticamente classifica para a Libertadores. O nível, a Sul-Americana, ela não preserva o nível do jogo, ela preserva o negócio. Então ela enche de times e aí sim, pode ter um lugar para o Corinthians, sim. Tem muita gente do nível do Corinthians que deve se classificar e fora do Brasil, muita gente muito pior do que o Corinthians, que também vai disputar a Libertadores no ano que vem. Gente, mas assim, é impressionante, né? Pro torcedor corintiano, cara, o torcedor achava que ele ia brigar para não cair até o fim do campeonato. Aí daqui a pouco chega um personagem que é o grande nome do futebol brasileiro hoje. Ele é o melhor jogador em atividade no Brasil? Não. Melhores jogadores em atividade no Brasil, na minha opinião, são Estevão, Luiz Henrique e Gerson. Para mim são os 3 melhores jogadores aí em atividade do Brasil. Mas o Depay é o maior nome do futebol brasileiro hoje. É um cara que é titular da seleção holandesa, é um cara que jogou no Barcelona, é um cara que jogou no Manchester United, é um cara que deu um peso e até internacionalização para a marca Corinthians. Tem jogo do Corinthians passando na Holanda, gente. A TV da Holanda tá passando o jogo do Corinthians. O Depay, claro, ele é notícia em outros países. E esse cara, é aí que eu quero entrar, ele não veio para o Brasil para tirar férias. Isso eu já respeito. Eu respeito muito o Depay, porque ele veio para o Brasil com 31 anos, ele vem tendo essa imagem de um cara, né, meio fanfarrão, cantor de rap, estilosão, mas ele não veio para tirar férias. É impressionante o quanto o Depay entrou em forma em pouco tempo. Mas ele cansou hoje, cansou. É claro, ele não vai estar na sua pura forma ainda nesse ano, mas como ele faz a diferença. Eu vou até pedir pro PH as participações dele em gols no Corinthians desde que ele chegou. O Depay tem muita participação em gol, contando assistências e gols desde que ele chegou. E sim, ele muda o Corinthians. Ele dá qualidade pro Corinthians. Ele torna o Corinthians mais competitivo. Agora, Mauro César Pereira, a gente está falando sobre essa situação até bizarra, que o Corinthians, e eu assumo, já critiquei muito, mas hoje tem que se elogiar, claro, era o Cruzeiro reserva? Era. Azar do Cruzeiro. Só que o Corinthians, ele sai da briga contra o rebaixamento e entra, Mauro, de vez na briga pela Libertadores. O Corinthians chega na 9ª posição, a 2 pontos do Bahia, a 3 pontos do Cruzeiro. O G7, com certeza, vai para a Libertadores nesse ano, né? Pelo menos para pré. Porque G8, na verdade, porque o Flamengo, G7 com certeza, porque o Flamengo já abriu uma vaga. O Botafogo, se abrir outra, vai pro G8.
Então, Mauro, é meio bizarro. E o torcedor corintiano hoje, que achava que não ia brigar contra o rebaixamento até o fim do ano, agora já sonha com Libertadores. Eu estou acompanhando aqui várias páginas de Corinthians falando: estamos de vez na briga pela Libertadores. E, Mauro, Depay com o Corinthians, 11 jogos, 8 participações em gols. 4 gols marcados, 4 assistências. E que golaço dele hoje, né, Mauro César Pereira? Mas um cara que é o mais caro do futebol brasileiro, se ele viesse aqui a passeio, seria o fim da picada, né, Thiago? Ele veio para cá para jogar bola, para ganhar muito dinheiro, né? E fazer isso aí que ele está fazendo. Acho que nunca houve dúvidas com relação ao que ele poderia apresentar, desde que em condições físicas, né? Havia muito receio com relação à parte física. Ele chegou um pouco acima do peso, também as lesões da temporada passada. Aliás, hoje ele se machucou, a gente não sabe ainda qual a gravidade dessa lesão. Mas um jogador que, obviamente, iria se destacar. Eu acho que existe uma situação aí que assim, inverte um pouco a mão, que é o seguinte: o absurdo não é o Corinthians brigar com esse elenco caro que tem, com o jogador mais caro do futebol brasileiro, com um reserva que, segundo o próprio dirigente do clube disse algum tempo atrás, custa 2 milhões mensais, com um atacante como o Yuri Alberto, que no início do ano, quando você perguntava do interesse do Corinthians no Gabriel Barbosa, eu cheguei a dizer: bem, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, mas se ele oferecer alguém para o Flamengo, o interessante seria trocar pelo Yuri Alberto, que é mais jovem, está em má fase, mas é bom jogador. Fui xingado até a 5ª geração. Quem hoje não concordaria com uma troca dessas, né? O Yuri Alberto sempre foi um bom atacante e estava mal, uma fase ruim dele, do time, e se recuperou naturalmente com o passar do tempo, com os reforços que colocaram ao seu redor jogadores melhores também. Foram quase 20 contratações. O absurdo era o Corinthians não estar nessa briga há mais tempo. E o Corinthians aproveitou muito bem o recorte da tabela, em que ele teve um grande desafio desses 5 jogos. O maior desafio, o Palmeiras, e ganhou do Palmeiras. E nos confrontos contra times da zona do rebaixamento, ele venceu também 2 fora, tá? Vitória e Cuiabá, e o Atlético em casa. Então, esse recorte com adversários diretos na luta contra o rebaixamento, que são times mais fracos do que os times do bloco de cima, obviamente, o Corinthians fez a sua missão, cumpriu bem o seu papel. Isso é um elogio, tá? E hoje venceu os reservas do Cruzeiro, acho que com uma partida de muitos altos e baixos, primeiro tempo avassalador, dava para golear o Cruzeiro. Que bagunça o time do Fernando Diniz, gente. Que insistência na famosa saidinha com o time de reservas, claramente sem conjunto, com jogadores que não têm tanta qualidade. O Gasolina tentando carregar a bola na frente da área até perder, depois ele deu um chilique ali. Uma coisa impressionante. E o detalhe, o Corinthians construiu essa vitória pressionando alto o time do Diniz, igualzinho a uma vitória lá do começo do campeonato, que foi por muito tempo a única do Corinthians, né, que merecia algum registro, sobre o Fluminense do Diniz, com bola roubada perto da área do adversário. Até o Germancano saía jogando, aquela coisa toda, falou-se muito sobre isso. O Diniz repete o erro. Então você quer que ele dê chutão? Não, ele tem que ter uma outra alternativa. Pressionado, não tem jogadores com conjunto e qualidade para sair jogando. Você tem que ter uma bola longa, tem que ter um atacante que consiga prender essa bola, brigar por essa bola. Tem que ter uma alternativa. Não dá para insistir em sair jogando com o goleiro, ele trocando passes, com o adversário em cima, com bons jogadores, como o Memphis e o Yuri Alberto, entre outros, pressionando e podendo roubar a bola a qualquer momento. E o Mateuzinho ainda perdeu um gol absurdo logo no começo da partida por conta da bola que o Gasolina perdeu. Um gol perdido do Mateuzinho. Era só encher o pé ali, tentou colocar, acabou que a bola não entrou. Não lembro agora quem foi que tirou, que salvou aquele gol feito ali do Corinthians. Mas enfim, estava 0-0 ainda. E naturalmente fez os 2 gols e depois teve muita estabilidade. Calor, pode ser e tal, mas aí o Diniz conseguiu dar uma arrumada depois da parada para hidratação. O time do Cruzeiro melhorou, achou o seu gol como desvio, como também teve desvio no gol do Yuri. E aí o jogo ficou com alguns sustos que o Cruzeiro aplicou e grandes oportunidades que perdeu o Corinthians, Thales Magno perdendo chance e acabou vencendo por 2-1. Agora, acho que o Corinthians fez bem a sua missão nesse recorte, mas era para o Corinthians estar há mais tempo nessa briga, da parte de cima da tabela. O Corinthians tem um elenco caro, tem o mais caro atleta do futebol brasileiro, tem o mais caro reserva do futebol brasileiro, talvez, né? O Igor Coronado. Isso tem que se traduzir dentro de campo. Então agora acho que o Corinthians está cumprindo o seu papel e entregando à sua torcida aquilo que se espera dele, que é um time brigando por posições minimamente nobres na tabela. Né? O 9º lugar não é tão nobre, mas pelo menos é uma posição que permite sonhar com uma Libertadores. São 5 vitórias seguidas, desde 2017 não vencia 5 jogos consecutivos, e repito, pegou esse recorte, que tinha um Palmeiras no meio, não só venceu o Palmeiras, mas venceu esses adversários diretos, e fora de casa, tanto Cuiabá quanto Vitória. Então são triunfos importantes, um momento muito bom do Corinthians na temporada, o melhor na temporada, mas a gente não pode ignorar. O Corinthians tem dívida, não tem dinheiro, mas tem jogadores caros, jogadores bons. Foram quase 20 contratações.
Se o Vitória da Bahia fizesse as mesmas loucuras do Corinthians, talvez o Memphis Depay jogasse em Salvador, né? Como o Petkovic jogou lá uma vez, era do ex-Real Madrid. E, de repente, o Vitória estava brigando pela 9ª colocação. Essa é a questão que a gente não pode ignorar nessa hora, né? Os outros times que brigavam contra o rebaixamento lutam com as suas próprias condições. O Corinthians vai fazendo 1000 loucuras. E com esse time tem que fazer mais mesmo. É o que está fazendo agora. Mais do que obrigação. Inclusive do Depay. Porque eu não vejo motivo, discordo de você com relação a elogiar, porque o cara não veio aqui brincar. Era só que faltava ele vir aqui brincar, custando 3 milhões de reais por mês. Ele tem que jogar. E ele está cumprindo seu papel. É isso que eu esperava dele e não poderia admitir uma outra coisa que não fosse dedicação. A não ser que nós encarássemos o Corinthians como um parque de diversões ou uma colônia de férias. Eu acho que é um clube de futebol sério, que tem jogadores importantes, tem uma torcida numerosa e tem que ser encarado dessa maneira. E ele está sendo profissional, mais do que obrigação. Outros não são. Tem outros que ficam arrumando problema e tal, em vários clubes por aí. Não tem sido o caso dele. Tem vestido a camisa, honrado, como tem que ser. Eu não esperava outra coisa do Memphis Depay. A grande questão dele é física. Vejamos agora essa contusão, qual é, mas ele está suspenso do próximo jogo, tomou um amarelinho, então ele não joga a próxima partida contra o Vasco da Gama. Pode ser que isso até dê a ele o tempo necessário para uma eventual recuperação dessa contusão de hoje e possa reaparecer nos últimos jogos, quando o Corinthians vai buscar uma vaga na Copa Libertadores, que pode ser uma salvação para um ano terrível em que o rebaixamento realmente ameaçou. E todas aquelas críticas que foram feitas, a gente não tem que ficar aqui voltando, a gente criticou, claro, tem que criticar o time como esse, do Corinthians. Cara, na zona do rebaixamento ia falar o quê? Ia falar que legal, que bacana, lutando contra o rebaixamento. Foi eliminado dos 2 mata-mata que disputavam e brigava para não cair. Agora merece ser elogiado, mas eu não vejo mais do que a obrigação do Ramon Dias, o filho Emiliano e esses jogadores. É isso que eles têm que tragar para o Corinthians. Menos do que isso seria um absurdo. Era um absurdo. Agora está mais compatível com o investimento feito mesmo, sem o Corinthians ter condições financeiras estáveis que fossem compatíveis com essas contratações.